Bom, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vou disponibilizar para vocês aqui a tela, que é o slide, se vocês tiverem ele em mãos aí também. Nós vamos iniciar um estudo aqui. São cálculos simples, né? Não tem nada de complexo, não. Que são para a gente definir número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, número atômico, número de massa, ok? A gente tira algumas informações da tabela periódica e outras a gente consegue calcular, tá? Tô abrindo aqui. Então, tenho em mãos aí material para vocês anotarem, a gente fazer um resumo e fazer esses cálculozinhos aqui, tá joia? Então, vamos lá. Bom, aqui é o slide que eu disponibilizei para vocês sobre tabela periódica. Essa primeira parte, pessoal, né, está disponível para vocês na videoaula, com um pequeno documentário, bastante legal, para vocês darem uma analisada. Aí, essa questão da tabela periódica atual, isso aqui a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, é importante a gente fazer isso junto. Eu quero que vocês olhem aqui na tabela periódica o seguinte. Nós temos um número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? A tabela periódica é numerada, essa de 1 até 118. Vocês vão ver que aqui ela pula, né? Quando chega aqui 57, 71, ela pula aqui para baixo. Quando chega aqui 89, 103, ela pula aqui para baixo. Mas nós temos aí numerado de 1 até 118. Vocês vão ver que a organização dos elementos químicos na tabela periódica é feita por número atômico. Esse número que a gente vê aqui, ó. 1, 2, isso é o número de prótons que cada elemento tem e que vai ser o parâmetro utilizado para organizar os elementos na tabela periódica, ok? Então vamos lá, nós temos aqui a nossa tabela, a gente vai usar ela aí depois, é importante vocês terem uma tabela, né? Depois, quando a gente voltar, eu oriento vocês aí, é uma tabela boa para você utilizar em aula. Então vamos lá, ó. Cálculo do número de partículas atômicas. Bom, o cálculo do número de partículas atômicas é utilizado para indicar a quantidade de prótons no núcleo, elétrons na eletrosfera e de nêutrons também no núcleo, presentes em um átomo ou um íon qualquer. O íon a gente vai ver que é um átomo com carga, um elemento químico com carga. Para realizá-lo é fundamental conhecer algumas características dos átomos. Primeiro, pessoal, anota aí, ó. Primeiro, número atômico. A gente chama de Z. Z é o número atômico. É um código matemático representado pela letra Z, maiúscula, posicionado do lado esquerdo inferior da sigla de um átomo. O Z, que é o número atômico de um átomo, que é aquele número que organiza em ordem crescente os elementos em tabela periódica, é igual ao número de prótons. Então, vocês podem escrever Z é igual o meu número atômico, que é igual ao meu número de prótons. Então, a quantidade de prótons que tem no átomo vai ser representado pela letra Z. Se o hidrogênio, o Z é 1, quer dizer que ele tem um próton. Se o hélio, o Z é 2, quer dizer que ele tem 2 prótons. E por aí vai. Beleza? Esse número é um número muito importante. Depois. Sempre que eu tenho um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Por quê? Se o meu número de prótons é positivo, o meu número de elétrons é negativo e o átomo é neutro, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que no final tem que dar 0, né? Então, se eu tenho
2 prótons no hélio, quantos elétrons eu tenho no hélio? 2 também. E justamente. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, anotem outra aí, ó. Se você colocou que Z é igual a P, que é próton, nós vamos chamar próton de P, elétron de E e nêutron de N, tá? Então, se o meu Z é igual a P e o P é igual ao E, eu posso dizer que o Z é igual a P, que é igual a E. Tá vendo? O hidrogênio que tem um próton, ele tem também um elétron, que é o seu número atômico, né? Tranquilo por enquanto. A gente vai ver que muda, né? Depois quando eu tenho íon, mas para o átomo neutro é sempre isso. Não muda. Simples assim. Agora, o número de massa, vamos lá. O elétron, ele praticamente não tem massa. A gente desconsidera a massa dele em cálculo. O meu próton, vamos lá então. Anotem aí. P, que é próton, tem carga positiva. E tem massa 1. Então, próton, eu considero a massa como 1 e a carga positiva. O nêutron não tem carga, é neutro, é 0 de carga, né? E a massa do nêutron também é 1. E o elétron, eu tenho carga negativa e a massa é 0. Entenderam o que é que eu falo de novo? Tem como repetir, por favor, Hermínio? Vamos lá. Acompanhem comigo, ó. O próton é a letra P. A massa dele é 1. E a carga dele é positiva. Então, próton, carga positiva, massa 1. Nêutron, a carga é neutra, é 0. E a massa também é 1 do nêutron. O elétron, a carga dele é negativa e a massa dele é 0. Então, eu considero que a eletrosfera toda tem carga negativa e massa 0. Porque o elétron, como eu disse, ele é muito pequeno. Então, ele desconsidera a massa. Mas toda a massa do átomo, então, vai estar contida no núcleo. O núcleo tem prótons e nêutrons. Então, toda a massa, olha aqui comigo, ó. Como eu estou falando de número de massa, e eu falei que a única coisa que tem massa é próton e nêutron, eu vou chamar o número de massa de A, como está aqui, né? A letra A, e vai ser o número de prótons com o número de nêutrons. Na hora que chegar no exercício, vocês vão entender melhor como é que faz aí. Mas são fórmulas simples, né? Vamos lá, ó. Como o número de prótons é igual ao número atômico, podemos escrever a equação para calcular o número de massa da seguinte fórmula. Se eu falei que A é igual a P mais N, A é igual a Z mais N, né? Mesma coisa, não faz diferença, né? Então, se a gente quer saber o número de nêutrons, você pode usar uma dessas duas fórmulas aqui, ó. Né? Vamos chegar nos exercícios aí para ficar melhor. O que são os íons? Os íons é quando o número de prótons e o de elétrons não é igual. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o átomo ele é positivo, é porque ele tem mais próton do que elétron. Carga positiva é mais. Se o átomo é negativo, é porque ele tem mais elétron do que próton. Aí vai ficar negativo. Os elétrons vão ser mais, o átomo acaba ficando negativo. Se os elétrons forem menos e os prótons mais, a carga vai ser positiva. Quando o íon positivo, a gente chama de cátion. É porque ele perdeu o elétron. Pessoal, o átomo ele não perde nem ganha próton. Porque se ele é identificado pelo núcleo, pelo número de prótons, se ele perder próton, ele vira outro elemento químico. Por exemplo, o hélio. O hélio tem 2 prótons. Se ele perder um próton, ele vira o hidrogênio, que ele fica com 1. Então, a gente não fala que ganha ou perde carga positiva. Ganha ou perde elétron. Então, vocês vão ver aí que o íon positivo, que é quando eu tenho sinal positivo aqui, chamado de cátion, é porque ele perdeu o elétron. Aí vai sobrar próton.
Se o íon é negativo, que é chamado de ânion, é porque ele ganhou elétron. Então, ganha elétron, ganha carga negativa, vira íon negativo, ânion. Perde elétron, ele vai ter carga positiva que vai sobrar, ele chama cátion. Ok? Vou mostrar uma figura para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tenho esse íon positivo, eu tenho íons positivos e íons negativos. Ô, pessoal, tá invertido, né? Vocês estão vendo que tá invertido? Peguei a figura agora que eu vi que a figura está invertida. Vocês conseguem ver que está invertido? Sim. Sim. Olha só. Quantos íons, quantos prótons eu tenho aqui? 2. Quantos elétrons? 3. Esse íon, então, ele é o quê? Negativo. Menos 1, né? Porque esses dois Isso. são, né, menos 1. E esse aqui, que é o contrário, que é o íon positivo, ele é mais 1, porque ele tem um elétron e um próton que vão se neutralizar e vai sobrar aqui. Então, isso aqui é um cátion, que é um íon positivo. Isso aqui é um elétron, que é um íon negativo. Ficou invertido aí. Agora que eu me toquei isso aí, tá? Mas deu para vocês entenderem pela figura? Sim. Esse aqui ganhou um elétron, esse aqui ganhou um elétron, né? E esse aqui perdeu um elétron. Quando o átomo é neutro, ele tem 2 e 2. 2 prótons e 2 aqui. Se fosse neutro, ele tinha 2 prótons e 2 elétrons. Como ele tem 3 elétrons, ele ganhou um elétron. E como ele tem um elétron aqui, ele perdeu um. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto que é o Z da minha primeira figura aqui? 11. Se o Z é 11, quantos prótons ele tem? 11. 11. E quantos elétrons ele tem? 11. 11. Aí o meu número de massa é 23, tá vendo? Que tá a letra A aqui. Então, é isso que eu queria que vocês calculassem aí. Se o número de massa é 23 e eu tenho 11 prótons, quantos nêutrons eu tenho? 12? 12? Isso, porque é o complemento. A é igual a Z mais N. Se o meu A é 23 e o meu Z é 11, eu tenho 12 nêutrons. Tá vendo como é que é simples? Aí ele mostra como que perdeu aqui, ó, um elétron e virou cátion. Então, se ele perdeu um elétron, dá uma olhada, ele ficou com quantos elétrons depois? 10. Se ele ficou com 10 elétrons e ele tem 11 prótons, ele ficou com carga positiva. Tá vendo que apareceu um maisinho aqui? Sim. Mais um, né? Carga positiva. É um cátion. O número de nêutrons não mudou, né? Continua 11 prótons, continua 12 nêutrons, como a gente viu, mas não mudou o número de nêutrons, número de prótons, só de elétrons. Vamos ver o flúor agora, ó. Qual que é o número atômico do flúor? 9. Qual que é seu número de massa? 19. Então, eu tenho 9 prótons, então eu vou ter também 9 elétrons. E quantos nêutrons eu tenho? 10. 10 nêutrons. E aqui acontece o seguinte, olha só, ele recebe um elétron nessa camada, na última camada, e aí ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Aí ele vai ficar com a carga negativa. Esse é um ânion. Então é assim que acontece. Se a gente vai estudar a teoria do octeto, a gente vai ver que os átomos eles tendem a completar as últimas camadas eletrônicas. Ele vai ganhando, perdendo prótons, a gente vai ver aí, para ficar estável. E estável é ter a última camada preenchida. Então, isso vai fazer com que ele vire cátion ou vire ânion aí, se ele for ganhando ou perdendo elétrons, tá? A gente vai ver isso depois. Tá aqui a formação de cátions, olha só. Perda de um elétron, eu vou perder carga positiva, eu vou ficar com carga, eu vou perder carga negativa, né? Desculpa, eu vou ficar com carga positiva. Então, dá uma olhada aqui, ó. Ele perde, tá vendo que tá marcadinho aqui com a caixinha verde? Ele perde esse elétron, que está na camada mais externa. Ele tinha 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Ele acaba ficando com 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, ele vai ficar com carga positiva mais uma aqui, ó. Uma carguinha positiva. É um cátion.
ok? A gente fala que o íon perde elétron na camada de valência. A camada de valência é a camada externa, a última camada aqui, ó. Ele não vai perder de uma camada mais interna, ele vai perdendo das camadas externas primeiro. Ok? Na dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. E aqui a formação do ânion. O ânion ganha elétron. Então, como ele ganha elétron, olha só, ele ganhou um elétron negativo. O cloro tinha 17 prótons, 17 nêutrons, 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Estão vendo? O número de prótons era igual de elétrons. Só que como ele ganha um elétron, ele fica com 17 prótons, 18 elétrons e o número de nêutrons não muda. Então ele vai ficar com uma carga negativa. Tá vendo esse número aqui? Vocês estão vendo o cloro que eu estou marcando aqui? Sim. O maior número é o A, que é o número de massa, que é prótons e nêutrons. O menor número é o Z, que é o número atômico. Então, olha só, 35 é o número de prótons com o número de nêutrons. Se 17 é o número de prótons, quantos nêutrons a gente tem aí no cloro? 18. 18. Aqui é a mesma coisa. Ó. O maior sempre é o A. O Z sempre é o menor. Por quê? Porque o Z é só próton, 11. O A é próton mais nêutron, 23. 23 menos 11, 12 nêutrons. É fácil de calcular, né? Aqui só mais uma representação. Ó. 11 prótons e 11 elétrons, carga 0. 11 prótons e 10 elétrons, carga positiva, mais 1. Aqui a gente vai ter, nós vamos ter uma atividade, na próxima atividade que nós vamos fazer, a gente vai aprender isso melhor aqui, que é calcular isótopos, isóbaros e definir, que são semelhanças, né? Isótopo são átomos que apresentam o mesmo número atômico, diferente número de massa. A gente vai ver isso aqui depois. Isóbaro, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, tá? A gente vai ver isso depois. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Então, só para a gente passar, isso a gente vai voltar depois, tá? Isótopo são elementos que têm o mesmo número de prótons, isóbaro, mesmo número de massa, isótono, mesmo número de nêutrons, e isoeletrônico, mesmo número de elétrons, tá? Então, tá aqui um resumo para vocês, um mapa mental, olha só. Tá vendo? Número atômico Z indica a quantidade de prótons no núcleo. Para átomos neutros, prótons é igual a elétrons. Número de massa A corresponde à soma de prótons e nêutrons. Íons pode formar com perda ou ganho de elétrons, formando cátions ou ânions. E aqui é semelhança atômica. Isótopo, olha só como é que está marcadinho. Isótopo é mesmo P, isóbaro é mesmo A, isótono é mesmo N e isoeletrônico é o mesmo E. Tá vendo? Mesmo número de prótons, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons, mesmo número de elétrons. Vamos lá no cálculo? A gente fazer uns cálculos aí para vocês entenderem o que eu quis dizer. Vamos fazer essa atividade juntos aí, ó. Vamos rabiscar um pouco um papel aí, né? Esse negócio de ficar só no computador não tá com nada. Ó. Determina o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo. X, eu tenho um 14 embaixo e tenho um 29 em cima. Então, qual é o Z? 14. 14. Qual é o A? 29. Qual é o P? 14. 14. Qual é o número de elétrons? Se o átomo é neutro. 14. 14. E qual é o número de nêutrons? Tem que fazer a conta. 29 menos 14, que vai dar? 15. 15. Muito simples, né? É só vocês fazerem a tabelinha assim. Z igual a 14, A igual a 29, P igual a 14, E igual a 14 e N igual a 15. Tá a explicação daqui para vocês, né? Então, depois vocês podem entrar, vocês vão pegar o slide lá e se vocês já não pegaram, né? Vai ter lá explicadinho para vocês aqui, ó. O número de massa é o maior, o número atômico é o menor. Subtrai os dois, eu tenho nêutron. Esse é o número de prótons, que é o mesmo número de elétrons. Bem tranquilo, tá? Sem segredo.
sem pegadinha. Esse aqui já tem uma pegadinha. Olha só. Determina a mesma coisa. Então, x mais 3. Aí eu tenho Z, A, P, E e N. Qual que é meu Z? Ele fala aqui, ó. 51. Ele fala... Não, o Z é o menor. Não, 23. Z é o menor, 23. E o A, 51. Não é isso? Isso. A pegadinha é o seguinte. Qual é o meu número de prótons? 23. 23. Que não muda. Concordam? Sim. E qual vai ser meu número de nêutrons? Vamos calcular os nêutrons primeiro. Quanto que vai ser? 51 menos 23. 28. 28. Agora, a pegadinha está aqui. Ele é x mais 3. Tá vendo que a carga elétrica dele é positiva? Ele é um cátion mais 3? Sim. Quer dizer que ele tem 3 prótons a mais do que o número de elétrons, não é? Certo. Qual que é o número de elétrons, então, dele? 20. 20. Alguma dúvida? Segredo algum? Tranquilo, né? Só não esquecerem que a gente tem, se ela é positiva é porque ele perdeu elétron, ele tem menos elétron, vai ter mais próton. Tem uma aqui que já vai estar relacionado com a nossa questão. Então vamos lá. Isso aqui vocês entenderam direitinho como que faz? Simples, né? Então vamos lá, olha só. Pode acontecer, devido a essa questão de número de prótons, nêutrons, elétrons, eu perder elétron, ganhar elétron, de eu ter os isótopos, que são aqueles que possuem o mesmo número de P, de próton. Lembra lá do resuminho aqui, ó. Isótopo, mesmo número de P. Então, dá uma olhada nessa figura aí, ó. X, 7 e 14, Y, 7 e 16. Qual que é o número de prótons de X? 7. 7. Qual que é o número de prótons de Y? 7. 7. Quer dizer que os dois são isótopos. Eles vão, apesar de ter massa diferente, porque o número de nêutrons é diferente, um tem 7 nêutrons e o outro tem 9 nêutrons, né? A gente tem que eles possuem o mesmo número de prótons. Isso é isótopo. Isóbaro é o A. Vocês estão vendo que o X 15 e 31 e o Y 13 e 31, eles têm o mesmo número A, o mesmo número de massa, que é o 31 aqui, ó, que é o maior. Então a gente chama esses de isóbaro. Temos aqui isótono, são átomos que apresentam diferentes números de massa e número atômico, mas o mesmo número de nêutron. Isótono vem de N aqui, ó, nêutron. Então, se eu for fazer um cálculo, eu vou ter que o número de nêutrons é semelhante para dois átomos. E isoeletrônico é quando eu tenho o número de elétrons igual. Então, vamos fazer um cálculo? Desculpa, para a gente chegar a entender como que funciona isso aí, para que serve isso. Olha só. Um átomo W. Vocês estão com papel aí? Vocês anotar? Ó, vamos lá. Um átomo W, então põe aí, W. Vamos pôr aí, W, eu quero saber Z, A, P, N e E. Para W. E o outro é Y. Eu quero saber de Y. Z, A, P, N e E. E o outro é o B. Então, para o B eu vou querer saber também o Z, o A, o P, o N e o E. Para todos eles. Então, vamos lá. Um átomo W possui número atômico e de massa igual a. Então, para o W, o Z é 29 e o A é 57. Sendo isóbaro de Y. Se ele é isóbaro de Y, isóbaro é o mesmo A. Quer dizer, quanto que é o A de Y? 57. 57. Que possui um número atômico igual a 30. Então, Y tem Z igual a 30 e A igual a 57. Que é isótono de um átomo B. Então, eu tenho que fazer o cálculo aqui agora, ó.
29,57 para um, 30,57 para o outro. Se ele é isótono, qual que é o número de nêutrons de Y? 27. 27. Se ele é isótono de quê? De qual? De B, no caso. Opa. De B, né? Peraí, deixa eu voltar. Se ele é isótono de B, quer dizer que B vai ter N igual a 27 também. Não é isso mesmo? Então, agora é a gente voltar e calcular tudo. Olha só, vamos lá. W. Qual que é o Z do W? 29. E o A? 57. Então, meu P vai ser também 29. Meu E vai ser também 29. E meu N vai ser quanto? Calcula aí pra gente. Quanto que vai ser o N? 28. 20? Quanto? 28. 28, que é 57 menos 29, né? Então, nós conseguimos fechar o W. Vamos fechar o Y agora. Quanto que é o Z do Y? 30. 30. E o A? 57. 57. Então, meu P vai ser 30. E meu N eu já tenho, que é 27, que vocês já me falaram aí, né? Fizeram o cálculo. E meu E vai ser também 30. Joia? Joia. Agora ficou o B para a gente resolver. Qual é a informação que a gente tem de B? O número de massa dele é quanto? 65. Estão vendo aqui no enunciado? Ó? B, cujo número de massa é 65. O A é 65. Se o A é 65 e o N é 27, quanto que é o Z? 27. 65 menos 27 vai dar quanto? 38. 38. O P vai ser 38 e o número de elétrons vai ser 38. Entenderam? Sim. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com dúvida nessa questão aí? Não? Tá tranquilo? Então vejam vocês que os exercícios desse tipo de questão, eles vão ser sempre assim. Ó, a gente vai ter o isótopo, que a gente sabe que tem o mesmo número de P. Dá uma olhada aqui, ó. Carbono 6, carbono 6. O isóbaro tem o mesmo número A. Dá uma olhada aqui, ó. Carbono 14, nitrogênio 14. É o A. Isótono, mesmo número de nêutrons, mas olha só. 10 menos 4 é igual a 6. 11 menos 5 é igual a 6. Ou seja, eles têm diferentes números de prótons, diferente número de massa. Ó, aqui é 4 prótons, aqui é 5 prótons, aqui é 10 prótons, aqui é 11 prótons, mas no final meu número de nêutrons vai ser igual para os dois. E isoeletrônica é quando eu tenho os elementos, né, o átomo na condição niônica, em que o número de elétrons deles são semelhantes. Aí eu vou ter que o número atômico, que é o Z, é o número de prótons do núcleo, que para o átomo neutro é igual ao número de elétrons. O número de massa, que é A, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Eu posso dizer que o número de massa é a massa do núcleo? Posso, né? Porque é o que eu tenho no núcleo é próton e nêutron. E os íons que vocês vão calcular de acordo com a perda ou ganho de elétrons, perda ou ganho de carga negativa. Se ele for positivo, ele é cátion. Se ele for negativo, ele é ânion. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos encerrar nossa aula de hoje. Vou abrir para vocês aqui alguma dúvida. Tem lá para vocês no material o slide, uma aula narrada sobre introdução, né, com um documentário. E essa nossa matéria de hoje aqui tem o fórum também lá aberto. Se vocês quiserem discutir alguma coisa, tem uma lista de exercícios também. Nós não vamos corrigir. As listas de exercício agora vão ser corrigidas em datas específicas, né? A coordenação vai definir as datas para a gente corrigir esses exercícios, para facilitar para vocês não terem muito acúmulo. Então, eu deixei um material para vocês lá com 2
situações. Eu vou abrir aqui, tá? Eu coloquei com 2 etapas, olha só. Parte 1 é isso que a gente viu aí, ó. O átomo é constituído de 11 prótons, 12 nêutrons, 11 elétrons, é isso que a gente viu. Como calcular qual o número de nêutrons, número de prótons, isso que a gente acabou de fazer, tá? Tem aqui as questões para vocês preencherem a tabelinha, ó, com prótons, nêutrons, elétrons, a gente vai corrigir, tá? E tem a segunda etapa, que é sobre isótopo, isóbaro, ok? Então, assim, não é diferente uns dos outros, mas vocês vão ter um tempo maior para fazer dessa vez. Quando for corrigir, eu aviso para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem postar lá no fórum, tá? Ou podem me perguntar também, a gente está aí no WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp. Só não fiquem com dúvida, tá bom? Qualquer informações a mais que vocês quiserem aí, qualquer dúvida com relação à nossa disciplina, façam contato comigo, postem no fórum, que a gente vai discutir. Tá joia? Guardem isso aí, ó. Esse slide aí vai ser bastante interessante para vocês resumirem tudo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje. Espero vocês, então, na semana que vem, né? Na próxima semana aí. Eu acho que semana que vem não tem aula não, né? Hoje é 13, dia 20, 21, dia 20 é recesso, 21 é feriado, então na semana que vem a gente não se encontra. Vocês vão ter um prazo grande para estudar esse material, tá? Qualquer dúvida, façam contato comigo, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e até a nossa próxima aula. Amanhã não vai ter aula sua, não? Amanhã não, nós encerramos hoje, tá? Nós já fizemos então tá. há 1h. Amanhã vocês podem aproveitar para fazer essa atividade que eu deixei, né? Ou para usar o tempo aí com outra disciplina, tá bom? Então, Ok. grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.